Olá a todos, meu nome é José Augusto Andrade. Gostaria de convidar a todos que junto pudessem fazer o estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Essa semana estaremos estudando a lição 3. Tem como texto básico segundo Crônicas 7,14. O título da lição é Oração como Refúgio. E o autor desta revista é o pastor Gelson Gonçalves Sardinha. Então, irmãos, estaremos assim fazendo a leitura do versículo, do texto, que diz assim, segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas nesse momento tão difícil. Oremos ao Senhor. Pai, nosso Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade de falar aos ouvintes da tua palavra, ó Deus, através desse meio de comunicação, que é o YouTube, pela qual nós temos utilizado, Senhor, para falar com aqueles que ainda não te conhecem e para propagar a sua palavra através do ensino religioso e cristão, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um deles que ouvirão a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar a introdução ao texto, E diz assim o autor da revista: a oração é o ato de comunicação com Deus. Sim, é pela oração que nós falamos com Deus. É o meio pelo qual nós utilizamos. E foi Jesus mesmo que instituiu. Ao longo de toda a história, o povo de Deus vê a oração como uma arma, um escudo, um refúgio. Sim, temos presenciado isso e a igreja utiliza dessa ferramenta como escudo, e como refúgio também nesses momentos difíceis, principalmente agora nesse momento de pandemia. Nos momentos de paz e tranquilidade, bem como nos de dificuldade, guerra e sofrimento, e oração é um refúgio. Então, a oração para nós, crentes em Cristo Jesus, é uma ferramenta de escudo, de paz, de tranquilidade, onde nós buscamos refúgio em Deus. No período do reinado de Salomão, Israel estava em plena expansão territorial. Isso aqui o autor está colocando, e realmente aconteceu esse fato que no momento em que havia paz naquela localidade, o reino de Salomão prosperava. Vivia momentos de prosperidade, bem-estar social e paz. O templo foi construído e consagrado ao Senhor por meio de louvor e oração. Muitos na igreja pensam que um momento de louvor é só através dos cânticos, mas não. A oração também é um momento de louvor. E o autor aqui destaca essa colocação, Em resposta à oração consagratória do templo, em uma noite, Deus se apresentou a Salomão e disse: a tua oração escolhi este lugar para mim, como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, e se eu ordenar os gafanhotos que devorem a terra, e se enviar a praga entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença, se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7, 12, 14. Essa é uma promessa de Deus para a igreja. Se nós buscarmos a Ele, se humilharmos,
se permanecer na presença dele, se desviarmos dos maus caminhos, então ele viria dos altos céus e perdoaria os nossos pecados. Esse momento difícil que a igreja passa, em que ela se encontra aprisionada nos seus lares, por orientação das autoridades, e vemos que o povo tem que buscar mais, tem que se humilhar e entregar suas vidas, porque as bênçãos estão aí. Se o povo dele orar e se humilhar, ele vai resolver esses problemas. É promessa de Deus. Mesmo Israel experimentando momentos de extraordinária prosperidade socioeconômica, isso não isenta de tragédia, catástrofe, guerras, doença e pecado. Fazia-se necessário contrição, humildade, arrependimento e confissão e santidade. Olha, irmãos, o que a igreja precisa? Ter contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade. As coisas acontecem não é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Será que realmente a igreja estava indo no caminho certo? Esse é um ponto para a igreja refletir, né? Só assim Deus faria morada no seu templo. A promessa que ele faria morada se a igreja tivesse contrição, humildade, arrependimento, né? No presente momento, o mundo passa por uma pandemia de Covid-19. Estamos vendo aí. Até o presente hora em que escrevo, não há uma vacina, um antídoto para que essa terrível doença que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Portanto, só nos resta o refugiarmos em Deus, por meio de súplicas e oração. Aqui está a razão, a forma. Devemos buscar a Deus através da súplica e oração. Primeiro ponto dessa lição é: oração é refúgio por meio da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. A fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. O crente em Jesus crê em Deus, mas crê também na sua misericórdia, compassivo, longânimo para perdoar. A fé não é só conhecimento intelecto, é muito mais. É viver seguramente no transcendental. A fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus. Você não tem que buscar razão. Não, você tem que crer que Deus é poderoso. Deus é autônomo. Deus não precisa de ninguém controlando a sua vida. É o contrário. Mas considera Deus como o maior das bondades e misericórdia. Então, um crente que crê verdadeiramente em Jesus, por mais que a ação que ele esteja no seu ensino pedagógico, né? Como que Deus faz o seu ensino pedagógico? Trazendo alguns acertos. Por exemplo, essa pandemia pode ser um ensino pedagógico para a gente. Mas nisso tudo, Deus é bondoso e ele tem a sua misericórdia. Então nós sabemos que Deus é bondoso e misericordioso. A oração mais significativa é que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos. A Bíblia diz que os profetas antigamente falaram, e nesses últimos dias têm falado através do seu Filho Jesus Cristo.
Então, irmãos, nós temos a certeza que Deus agiu no passado e Ele age no presente. E Ele fala assim, e falou através dos antigos servos, por último, e por intermédio de seu Filho Jesus e dos ensinamentos da Bíblia. Creio eu que isso está em Hebreus, acho que é Hebreus 1. Deixa eu verificar aqui, irmão, se é isso mesmo. É isso mesmo, né? Vou ler aqui para os irmãos terem entendimento melhor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo, né? Então Deus falava no passado através dos profetas e nesses dias atuais tem falado através do seu Filho usando a palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, né? E dos ensinamentos da Bíblia. Uma vida devocional vitoriosa tem como pedra angular a obra e as palavras de Cristo. Então, registrada aqui na Bíblia Sagrada. Registrada na Bíblia através dos profetas e apóstolos. A base cristã, o alicerce da fé cristã está nos profetas e apóstolos. E os discípulos e o Cristo se basearam todo no ensinamento que já estava determinado. Tanto é que muitas das vezes nós vamos ler lá, por acaso isso não foi falado pelo profeta tal, para confirmação, né? Então a base e a estrutura da Bíblia estão baseados nos profetas e apóstolos. Deus fala conosco através da Bíblia. E nós respondemos com uma oração cheia de confiança e fé. Aqui está a razão de muitas pessoas não entender a Bíblia. Porque tem que ter fé. E o que é fé, irmãos? Né? A fé, ela é... Deixa eu ver aqui direitinho. A fé. Olha só o que é fé. Está em Hebreus também. Ora, a fé é o firme fundamento, é a base das coisas que se espera, daquilo que nós esperamos crendo, e a prova das coisas que se não vê. Então isso é fé. Então, por isso que muitos não acreditam na palavra, porque não tem fé suficiente para crer no que está aqui escrito, né? Com base na afirmação bíblica de que Deus é pessoal, Deus é um ser pessoal, vivo, conhecedor de todas as coisas, infinitamente sábio e todo-poderoso. Ninguém tem maior sabedoria e entendimento, né? E tem poder igual ao nosso Deus. Cremos que Ele pode nos ouvir e ajudar. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E cremos que Deus pode todas as coisas. Seremos justos quando olharmos para a lei, nem quando exibirmos nossas virtudes e ações diante de Deus, mas sim quando declararmos que Deus é propício a nós por meio da fé, pela qual Ele nos ouve. Quando você abre sua boca em oração através da fé, você está demonstrando para Deus a razão pela qual nós cremos nele. Quer nos salvar e que nós esperamos a salvação. A oração de uma pessoa tornada justa pela fé, motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. Então, quando você tem fé, você procura agradar a Deus através das suas ações. Por isso que essa oração é eficaz. A resposta à oração está ligada à justiça e misericórdia de Deus.
A oração eficaz, a resposta à oração está ligada à justiça e à misericórdia de Deus. Por isso que Deus responde a nós, porque Ele é justo e misericordioso, compassivo para conosco. Muitos de nós, por vezes, ficamos envergonhados por causa da nossa fé. Ou escondemos dos outros o fato de sermos cristãos. Eu creio, irmão, se nós tivéssemos muito mais fé do que nós temos agora, essa pandemia já teria cessado. Talvez ainda falta mais um pouco de fé a nós. Não sei o que os irmãos pensam desse momento, mas eu creio que esse é um momento de contrição e de humilhação da igreja e de conversão, porque muitas coisas foram introduzidas dentro das igrejas. Não sei se Deus está se agradando da igreja como deveria. A igreja está sendo obediente, né? Cedemos às pressões do mundo, nos envergonhamos do nosso Salvador. Quantas vezes, numa roda de amigos, em um comentário, ocultamos a nossa fidelidade como cristão, por sentir vergonha do nosso Cristo. Mas Ele não se envergonha de nós. Acheguemos com confiança e fé ao refúgio de oração. Momento de contrição, de busca de arrependimento, de acerto, de santidade, é na oração. A oração é que move o coração de Deus. Ele disse: orai sem cessar. Não desfalecei na oração. Onde a graça e a misericórdia de Deus estão à nossa espera. Imagine se toda essa humanidade agora, diante do Criador, se prostrasse e dissesse assim: Pai, pecamos, como o filho pródigo disse, né? Já não sou digno de ser chamado seu filho. E se arrependeu e voltou aos braços do Pai. Talvez seja esse momento que Deus espera que a humanidade reconheça o seu erro e volte para o Criador. Segundo ponto, a oração é refúgio por meio da adoração. Então nós falamos a oração é refúgio por meio da fé. Quando nós depositamos a nossa fé no único Deus, isso é bom deixar frisado, o único Deus. Só existe um Deus só. Não existe vários deuses. A oração é refúgio por meio da adoração. Quando você ora, você tem um momento de adorar a Deus. Após sua ressurreição, Jesus se apresentou aos seus discípulos por alguns dias antes da sua ascensão aos céus. Uma das apresentações foi a Simão Pedro. Nesse encontro, Jesus pergunta 3 vezes para ele: Simão, filho de João, tu me amas? Isso aqui é um fato interessante, porque Jesus pergunta 3 vezes a Pedro, né? Porque 3 vezes Pedro negou a Jesus. Pedro tendia a orgulhar-se do seu comprometimento perante os outros discípulos. Tal orgulho impedia de ver que Cristo tinha que morrer por ele, e não ele por Cristo. Isso aqui está baseado em João, no Evangelho de João. Nós vamos ler esse versículo, né, que diz assim, João 13. E foi um momento que Jesus já estava falando que ia passar pelo processo da crucificação, e ele disse: de maneira nenhuma, né? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Aliás, eu li o versículo errado, irmão. E assim, disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te agora, por ti darei a minha vida. Esse é o versículo. Então, irmão,
Pedro estava achando que se Jesus passasse pela cruz, ele podia entregar a sua vida à morte também. Mas seria o contrário. Quem daria a vida seria Jesus pela, pela vida de todos nós, né? Em seu triplo diálogo com Pedro, Jesus restaura esse discípulo para o serviço e seu rebanho. O apóstolo João fez destaque do amor sincero de Jesus pelos seus discípulos. Isso aqui foi uma oração que Jesus fez quando estava partindo dessa terra para o seu reino. Que guardasse todos aqueles que Deus tinha dado a ele. E disse assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixarei este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13. Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, estava no mundo, amou-os até o fim. Então, 13, João 13, 1. Jesus sabe do nosso coração e conhece a nossa fraqueza. Mas ele orou. E ele tem amado a cada um de nós. E deu exemplo da oração, que o Pai guardasse aqueles que o próprio Pai tinha dado a ele, os seus discípulos. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus amou. Deus é amor. Demonstrou esse amor entregando o seu Filho, Jesus. Nosso amor deve ser expresso assim como foi o amor de Deus, por meio de atos e palavras. A obra sem fé é morta. A fé sem obras também é morta. Muitos acham que as nossas atitudes não tem nada a ver, mas nós vamos ser salvos pelas nossas obras também, pelos nossos atos e palavras. Às vezes as pessoas acham difícil dizer eu te amo para Deus e para outras pessoas. Porém, quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida, não temos dificuldade de expressar em oração nosso sentimento por aquele que, em última análise, é responsável por tudo que somos. Deus espera de cada criatura, de cada filho, de cada servo, o reconhecimento, a gratidão pelo sacrifício que ele fez. Ainda que o outro desse sua vida e sofresse, não teria capacidade. Só Deus pôde dimensionar esse amor para conosco, um amor impagável. Na adoração reconhecemos que quem tem a primazia de nossa vida não somos nós mesmos, nem os outros, nem o nosso trabalho, mas Deus. Deus é primeiro lugar na vida de todo ser humano. Todas as coisas, antes dos nossos pais, antes dos nossos amigos, antes do trabalho, antes de qualquer coisa, Deus tem que estar em primeiro lugar, porque Deus é sustentador de todas as coisas. Só o ser divino mais elevado merece o nosso mais elevado respeito. Diante de Deus, os anjos cobrem o rosto e clamam: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:3. Os anjos, que são um ser superior a nós, eles reverenciam a Deus, nem olham para a face de Deus, porque Deus é santo, né? A sua glória pode exterminar a pessoa por causa da pureza, a santidade de Deus. Então eles não olham diretamente para a face de Deus, porque em reverência ao Criador. Ao adorarmos o Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele e por meio da oração. No início eu falei aqui que
A oração é um ato de comunicação. Hoje nós temos vários veículos de comunicação. A mídia, né? Mas a maior veículo de comunicação é a oração, quando nós falamos com aquele que nos criou. Um diálogo perfeito, onde nós depositamos em Deus toda a nossa confiança, onde não existe barreira, porque tem coisas que você não fala para os seus amigos, para sua esposa, para o seu esposo, para as pessoas, mas quando você se encontra com Deus, você tem toda a liberdade de se expressar com seu Pai Criador. Terceiro ponto, a oração é refúgio por meio da confissão. Nós vemos que a oração ela é por meio da fé, por meio da adoração, e agora nós vamos confessar ao Pai, né? Se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso sai em 1 João 1,9. Como é importante você entender a palavra, né? Se nós confessarmos nosso pecado, Deus é fiel. Deus sempre vai ser fiel. Nós somos infiéis, mas Deus sempre vai ser fiel. E Ele é justo, Ele é bondoso para nos perdoar os nossos pecados, purificar de toda injustiça. Deus sempre faz o que é justo e correto. Não tem variação de pensamento. Deus não fica em dúvida. O homem fica em dúvida. O homem não sabe se faz, se deixa de fazer. Não, Deus faz porque Ele tem certeza daquilo que Ele está fazendo. Ele é fiel em suas promessas. Ele sempre mantém a sua palavra. Pecados que cometemos voluntariamente, pecado de comissão, e boas ações que deixamos de fazer, pecados de omissão, sua natureza pecaminosa de cada um de nós. Quem esconde seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Interessante não só confessar. Ah, pai, eu fiz isso, aquilo, outro. Não. O importante é você confessar os seus pecados e deixar, abandonar o pecado. Não praticar mais aquele pecado. Porque o pecado consumado gera morte. E o pecado também, muitas vezes, praticado, ele se torna, pode levar a pessoa à apostasia da fé, né? Aqui vemos a descrição do arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que, por meio da oração, reconhecem a sua pecaminosidade. Deus olha para o coração do homem e espera dele o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados. O ministério de João começou assim. O ministério de Pedro começou assim. O ministério de Jesus começou assim. O dos apóstolos começaram assim. Arrependei-vos sempre. A consciência da santidade de Deus nos faz conscientes da nossa natureza pecaminosa. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e os que estão à nossa volta. O pecado é tão grave, irmão, que ele não só afeta a pessoa em si, mas ele também afeta as pessoas que estão em volta. Mas o pior de tudo é que o pecado é contra Deus. Então, vamos ler aqui Salmo, no livro de Salmos 51, 4, que diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Quando se atinge a pessoa de Deus, a ofensa a Deus através do seu pecado,
Não precisamos confessar o nosso pecado a nenhum outro ser, mas devemos confessá-lo diretamente a Deus, que promete nos perdoar de toda injustiça. Vamos ler 1 João, carta de João, 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Quando confessamos, Deus está pronto a perdoar. E precisamos procurar no refúgio da oração, a sós com Deus, e confessar e clamar por perdão. Você tem buscado a Deus em oração? Tem clamado a Deus pelo perdão? Devemos fazer isso sempre. Eu, você, cada um de nós, devemos sempre estar em constante oração. Quarto ponto. A oração é o refúgio por meio de louvor. Quando você ora, você louva a Deus. Os salmos que nós lemos, muitos deles são poemas e orações a Deus. Por isso que ele fala, clama a Deus, né? E outros salmos que falam. Eu vou ler aqui. O louvor te guarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. E tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Salmos 65, de 1 e 2. Então está falando de louvor e oração. O oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor e alguma outra demonstração de alegre confiança em Deus que responde à oração. Por isso que louvor é diferente de música secular, porque o louvor ele fala da grandeza de Deus, dos atributos de Deus, da obra redentora de Cristo, o reconhecimento da soberania de Deus. Tudo isso fala no louvor, que você está louvando a Deus. Tem um hino que fala, Deus responde a nossa oração. Deus não está com seu ouvido fechado para nós. Deus está vivo, é real. E Ele ouve a sua oração. Quando temos grande estima, amor. Quando você gosta de alguém, você tem prazer de falar daquela pessoa automaticamente, porque você estima aquela pessoa. Quando você ama a Deus, você quer falar de Deus. Aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa recebe naturalmente nosso maior louvor. Louvamos a Deus pelos seus atos poderosos feitos, consoante sua muita grandeza. É o Salmo 150, que fala do louvor pela justiça do seu juízo, o Salmo 119, 64. O povo de Deus louva em sinceridade, por Ele ser quem é, por suas obras e por suas palavras. Deus é Deus, nunca vai deixar de ser Deus. Deus é o Todo-Poderoso. E nós devemos honrá-lo como Ele é. O apóstolo Paulo sempre louvava ao Senhor por meio das orações. Ele fala assim, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Efésios 1,16. Paulo aqui se refere às horas em que ele orava diariamente. Orar sem cessar é uma exortação do nosso Senhor Jesus. Em Lucas 21, 36, irmão, depois pode conferir. E também Paulo, em Romanos 12, 12,
Colossenses 4:2, 1 Tessalonicenses 5:17. Há um erro muito comum nas igrejas. O erro só nomear como louvor um momento de cântico. Como já tinha mencionado, a oração faz parte do louvor. Louvar não é por si só cantar, mas tributar honra por meio de todos os elementos da liturgia. Quando você está orando, você eleva os seus pensamentos e faz aquele momento de agradecimento dos atributos de Deus, o reconhecimento porque Ele tem nos dado a sua graça. A oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos em Deus. Paulo, Silas, por ocasião da prisão deles em Filipos, louvavam e oravam ao Senhor. Mesmo estando em situação tão indigna, a fé e a esperança não se desvaneceram em seus corações. Da mesma forma, hoje, em meio a toda essa pandemia da Covid-19, precisamos também estar esperançosos e manter a fé em Deus. Alguns pregadores já têm ouvido falar, dizer que Deus ainda está no controle. Eu afirmo, irmão, e posso dizer categoricamente, Deus nunca deixou de estar no controle. Ai de nós se Deus não tivesse no controle. Você vê algumas atitudes dos homens, mas o que é o homem? O que é o homem diante de Deus? A Bíblia diz que é pó e cinza. O salmista no Salmo 34:1, assim se expressou: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em meus lábios. Em qualquer dificuldade e agruras, em tempos de pandemia e de coronavírus, devemos louvar e refugiarmos em oração a Deus. Esse é o momento da igreja. Enquanto o mundo se desespera, se agonia, se tortura, não quero colocar aqui, dizer sobre as mortes, não é isso. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, temos que ter a fé firme no autor e consumador da nossa fé. E refugiarmos em Deus, crendo poderosamente que Deus sempre esteve e sempre vai estar no controle de todas as coisas. Conclusão do estudo. As palavras pestilência, Jeremias 21:6, pragas em número 11:33, parece se referir a doenças contagiosas e proporções epidêmicas. A palavra pestilência também aparece em Êxodo 9:3 como referência à doença misteriosa. O pecado é retratado na Bíblia como a doença da alma. Hoje as pessoas ficam preocupadas com o vírus, realmente um vírus mortal que pode levar à morte física. Você já pensou nesse vírus que tem levado muitas pessoas ao inferno, que se chama pecado? E não só leva à morte do corpo, mas também da alma? A doença espiritual trouxe a morte física e espiritual ao homem. Para que haja a cura dessa maligna doença, só uma alternativa, uma só vacina: o perdão de Deus Pai. Só Deus pode perdoar o pecado do homem. E para isso Ele nos enviou a solução, o remédio. Por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Para tanto, é preciso da parte de todos os homens o reconhecimento e a aceitação do seu estado de enfermidade espiritual. Não seja orgulhoso na hora de você receber esse antídoto, ou essa solução, ou esse remédio, Jesus Cristo. Não se torne orgulhoso. Reconheça que você é um miserável, cego, nu, como eu me senti e sinto ainda, precisando a cada dia me reconhecer e de estar na presença dele. Assim como precisando de uma vacina contra a Covid-19, precisando da salvação, só ter saúde. Igual só ter quer dizer saúde, né? Que só Jesus
pode nos ortogar. Se você quer ficar imune da morte espiritual, vai ao refúgio de oração. Falar em refúgio de oração, meus irmãos, o pastor de missões nacionais, o pastor Fernando Brandão, ele tem feito todos os dias, né, de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, sala de oração. Vale a pena participar, vale a pena contribuir nesse momento. Se você quer ficar imune de morte espiritual, vá ao refúgio de oração, pois o médico dos médicos está lá. Na sala de oração, no seu quarto, na sua casa, onde você estiver, com a fé genuína de Jesus Cristo, prostrado diante da sua face, reconhecendo a autoridade, a soberania de Deus, Ele ouvirá dos altos céus e perdoará os nossos pecados. Para pensar e agir, irmãos, isso aqui é para a gente refletir na palavra de Deus. Você tem consultado a caderneta de vacina? A Bíblia? Tem tido com frequência, tem ido com frequência ao consultório do médico dos médicos, Jesus Cristo? Tem mantido longe da pandemia do pecado, afastado, né? Hoje nós falamos de distanciamento, mas aqui, no caso, pecado, né? Tem passado temporada na SPA, Refúgio de Oração para a Restauração da Fé? Então, nós precisamos a cada dia nos achegarmos mais perto. E Ele será fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Quero orar juntamente com os irmãos nessa hora, agradecendo a Deus por mais um vídeo. Perdão, irmão, que mexi aqui. Agradecendo por mais um vídeo, em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero te agradecer, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos dá. Quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.